Ai, Rômulo, homem trai por falta de caráter, porque é cafajeste mesmo. Será? E aí, gente, Rômulo Oshman aqui na área com mais um vídeo polêmico. E olha, esse aqui vai ser o melhor vídeo desse canal. Então presta atenção aqui. Esses dias eu tava ouvindo uma dessas atrizezinhas famosinhas falando que todo homem trai. Todo homem não tem caráter, todo homem é cafajeste e vai acabar traindo. E mais do que ficar ouvindo as atrizes falando sobre isso, eu ouço muitas mulheres que mandam mensagem pra mim lá no Instagram falando exatamente essa linha de pensamento que todo homem trai, que todo homem é cafajeste, que todo homem vai sempre trair. Será mesmo? Você acha que isso é uma verdade? Já manda pra mim nos comentários o que você acha sobre isso. Mas o objetivo desse vídeo é justamente trazer pra você 4 grandes motivos pelos quais o homem trai. E aí eu quero saber a sua opinião também em relação se você concorda ou se você não concorda com essa afirmação. Mas, gente, preste atenção. Antes de mais nada, já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. Preste atenção. Eu venho aqui toda semana trazendo um conteúdo que tem ajudado muitas pessoas nos relacionamentos, provavelmente está te ajudando. Quando você dá o like, é para que essa mensagem chegue também para algumas pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Então faz o seguinte, já desce o seu dedinho aqui e coloca o teu like aqui para que essa mensagem possa ser entregue para mais gente. Antes da gente entrar nesse assunto, eu quero te falar que não existe justificativa para uma traição. A traição, ela não pode ser justificada. Isso aqui é uma constatação. Existem traições que são motivadas por esses 4 pontos que eu vou te falar aqui. E isso não justifica, não quer dizer que o cara tá certo porque tá traindo, mas isso traz uma explicação. E quando eu trouxer esse conteúdo é justamente para você entender aquilo que você pode fazer, ou aonde você pode agir para minimizar a possibilidade de acontecer isso dentro do teu relacionamento. Como eu disse antes, é muito comum ver as mulheres justificando que os homens traem por esses 2 grandes motivos. Primeiro, porque todo homem é igual, todo homem trai. E segundo, é que o homem não tem caráter. Mas preste atenção, existem nesses 2 pontos algo que eu queria falar pra vocês. O primeiro é, será que todo homem é igual? Vem cá, se todo homem é igual, por que você demorou tanto pra escolher o teu marido, o teu namorado? Era só pegar um que todo mundo igual. E outra coisa, será que todo homem trai e todo homem vai trair? Ou se isso é uma constatação, você não precisava nem estar preocupado com questão de traição, porque você já sabe que isso vai acontecer. Ou seja, isso não é uma verdade. Esse é o primeiro ponto. O segundo é, o homem não tem caráter. Essa é uma falsa ideia. Primeiro ponto, nunca fala isso, o homem não tem caráter. Não existe uma pessoa que não tem caráter. Existem pessoas que têm bom caráter e mau caráter. Não existe uma pessoa sem caráter. O caráter, presta atenção, é uma formação que todos nós temos desde a nossa infância. Presta atenção aqui numa coisa que eu vou te explicar, porque isso vai influenciar muito a tua vida. É como se fosse um tronco. O nosso caráter, ele vai se formando até os 7 anos de idade ali. São as informações, os valores, os princípios que você vai recebendo ali dos 7 anos e até os 14 anos o seu caráter vai sendo moldado. Você vai começar a agir voltado por esse caráter. No entanto, depois disso, a copa dessa árvore, desse tronco, é a nossa personalidade. E o nosso caráter, ele é subjugado por essa personalidade que você vai desenvolvendo. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem traços de um caráter ruim. Eu recebi durante a minha infância muitas informações ruins. Eu tive muito acesso a conteúdo pornográfico, a questões de violência e tudo mais. E ali no tronco dessa minha árvore tem ali alguns riscos de um caráter que talvez não seja o melhor de todos. No entanto, eu desenvolvi uma personalidade, uma capacidade de subjugar esse caráter e aí, por fim, eu tomar as atitudes que eu acho que sejam coerentes. Ou seja, a justificativa de que a pessoa tem um bom ou mau caráter, isso não traz um embasamento para ela ter uma atitude. Não é porque ele traiu, porque ele é mau caráter. Se você mentir por alguma questão, isso quer dizer que você tem um mau caráter? Preste atenção. Nós temos o nosso caráter formado e a nossa personalidade subjuga esse caráter. Ou seja, não é questão de caráter, é uma questão de escolha e de uma decisão. E tem mais uma coisa, quando você fala que é um problema de caráter, você impossibilita as mudanças. É como se fosse algo que é definitivo. Tem uma falta de caráter, tem um mau caráter e isso não pode ser mudado. Na verdade, o que você precisa atentar é para as mudanças nessa copa dessa árvore, na personalidade. E a possibilidade de você influenciar a pessoa que você está se relacionando a atentar para esses motivos que podem levar ela à traição. Todos nós temos alguma dificuldade, todos nós somos pecadores, todos nós erramos. O ponto dentro de um relacionamento é você ter a capacidade de influenciar para que esses erros não aconteçam. E eu quero te mostrar então 4 motivos pelos quais mais comumente o homem acaba cometendo uma traição. Então vamos lá. Motivo número 1, a
pornografia. Existem muitos homens que estão viciados na pornografia. E a pornografia, ela passa por todo um mecanismo de construção de um imaginário inalcançável para o homem. O homem começa a acessar várias imagens e vários contextos de sexo e que não consegue realizar, obviamente, com a sua esposa. Ou seja, muitas vezes ele quer de uma maneira que é completamente incompatível com os gostos seu, por exemplo. E aí ele começa a ver aquilo, e aquilo começa a gerar uma descarga muito grande de dopamina. Uma sensação de prazer que ele fica o tempo todo buscando através do vício. E, como você sabe, todo viciado, toda pessoa que está ali buscando prazer, ele sempre quer mais, sempre está buscando mais, sempre está querendo mudar para se satisfazer. É exatamente como todos os vícios, tá? Como o álcool, como a droga, você começa coisa pequena, você começa a aumentar, você começa a querer buscar coisas diferentes, maiores. Então presta atenção, o homem viciado em pornografia, dentro do contexto de relacionamento, começa a querer exigir coisas que não são compatíveis dentro de um relacionamento normal e que de repente você não aceita. E aí ele começa a procurar outras fontes reais daquele imaginário que ele criou pela pornografia e querendo satisfazer aquele prazer que ele criou na imaginação dele. Ou seja, com outras pessoas que provavelmente vão satisfazer ou até mesmo com pessoas que ele vai pagar para que ele seja satisfeito. Ou seja, pornografia traz esse contexto de abertura de uma busca para você satisfazer esse prazer que foi criado no imaginário. Inclusive, se você acha que o seu namorado ou seu marido tem alguma dificuldade com essa questão de pornografia, eu gravei um vídeo só falando sobre isso. Eu vou deixar esse vídeo aqui. Você pode acessar, inclusive você pode mandar esse vídeo para ele para você começar a entender como que vocês podem passar, como vocês podem vencer essa questão do vício na pornografia e melhorar o teu relacionamento, beleza? Motivo número 2, baixa autoestima. Eu sei que esse parece um motivo meio estranho para você, talvez inicialmente, mas preste atenção, muitos homens traem por se sentirem inseguros. Olha só o movimento que começa a acontecer. A mulher começa a se desenvolver, a mulher começa a melhorar profissionalmente, a mulher começa a se cuidar, a mulher começa a se desenvolver em várias áreas da vida, inclusive na parte espiritual, na parte intelectual, até mesmo na parte emocional. A mulher se sente segura dentro do relacionamento e começa a se tornar um pouco maior. O cara, por outro lado, muitas vezes está ali estagnado numa zona de conforto, está ali mais preocupado com o futebol, bebendo, está começando a ficar mais barrigudo, não está cuidando do corpo e tudo mais. Ele começa a ver que ele está menor, que ele começa a se sentir um pouco inseguro porque ele está muito abaixo do que aquela mulher está ali se desenvolvendo. E mais, ele não recebe validação, obviamente, porque ele não é validado, porque ele não se desenvolveu. E isso explica muitas vezes o movimento dele começar a buscar uma autoafirmação de outras pessoas, de uma outra mulher que possa chegar e começar a validar ele de alguma forma. Inclusive, esse é um dos movimentos muito característicos dentro da traição do homem. Ele normalmente trai a sua esposa, trai seu namorado, uma mulher que normalmente é inferior em alguns desses valores que a própria mulher está se desenvolvendo. E essa mulher, ela normalmente tem a possibilidade de estar validando, de estar elogiando, de estar trazendo alguma palavra que reafirme a autoestima dele. E, obviamente, isso é temporário, né? Porque ele começa a perceber que aquilo ali está dentro de um envolvimento. Muitas vezes o cara paga para poder ouvir isso. Isso traz ali um aumento no ego ou na estima dele temporária. Ele começa a perceber que isso não é muito interessante. Ah, Rômulo, então eu vou ter que ser mais baixo e estar sempre para baixo do que o meu marido? Não, presta atenção. Você tem que sempre evoluir, tá? Tem que estar trazendo ele junto com você, estimulando a ele estar também desenvolvendo a estima dele. E muitas vezes, olha só, a gente deixa de ficar validando as características positivas. Todos nós temos características positivas no relacionamento. A gente normalmente tem um viés de estar só olhando para as coisas ruins. Então, preste atenção em estar trazendo o seu cônjuge com você, para estar crescendo junto com você e também estar validando essas características que existem nele, muitas vezes você não está prestando atenção. Motivo número 3 pelo qual o homem trai, a hipersexualização. Você já deve ter percebido que a gente vive num contexto sexual de um excesso de sexualidade, de excesso de sexualização. A gente vê isso nos filmes, a gente vê isso nas propagandas de cerveja, a gente vê isso nas músicas da Anitta que fica ali rebolando, a gente vê isso num contexto geral. O tempo inteiro você está olhando e você está sendo hiperestimulado por uma questão sexual. Vem isso desde a revolução sexual, onde a busca pelo prazer é algo que está inerente ao homem. Além disso, o homem, ele tem uma questão visual muito importante. O homem, ele se atrai muito pelo visual, por aquilo que ele vê. O homem, além disso, tem uma testosterona mais elevada. Ou o cara tá o tempo todo pensando em sexo, o cara tá ali o tempo inteiro ali buscando isso. Ou seja, isso abre um ambiente perfeito para o cara estar mais propenso a trair. Além disso, presta atenção, o homem, ele é criado desde o século XX, século XXI, num contexto onde ele é, de uma certa forma, estimulado a demonstrar a masculinidade dele
com essas questões de sexualidade. Ou seja, o cara que trai, ele não é visto assim pela roda de amigos como alguém que é mau caráter, ou tá fazendo alguma coisa. Muito pelo contrário. Em muitos contextos de amizade, a traição traz ali um certo ar de, porra, esse cara é macho, esse cara é pegador e tudo mais. Ou seja, todo esse contexto social, onde existe uma hiperestimulação da parte sexual, alinhada a essa característica do homem, junto com toda essa parte de estímulo para a masculinidade que a gente é criado, cria um ambiente perfeito para o homem estar propenso à traição. Ou seja, essa hipersexualização é algo que é um motivo para o homem também praticar a traição. E para fechar, vamos falar aqui do quarto motivo pelo qual o homem trai, que é não dar valor ao casamento. Sabe, a gente vive num tempo onde o casamento se tornou algo assim muito reducionista, muito reduzido. Ou seja, o cara tá lá namorando, de repente a mulher engravidou e fala, olha, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai casar. E aí o cara entra no casamento sem ter a mínima noção, sem ter os mínimos valores, sem ter o mínimo princípio do que significa de fato ter um pacto sacramentado diante de Deus, um pacto sacramentado diante dos homens, um pacto de palavra com a mulher. Ele entra dentro do relacionamento como se fosse simplesmente ali, vamos brincar de casinha. Agora a gente tá junto aqui e tá de boa. A traição se torna algo assim muito comum. Por quê? Não deu o valor necessário o que de fato significa o casamento. Presta atenção, casamento é um pacto. É algo que foi criado por quem criou você também. É algo que foi desenhado para que seja levado numa direção de seriedade, uma direção onde a traição não seja uma opção fácil, onde sair fora não seja algo assim muito tranquilo. Você não está brincando de casinha, você de fato definiu e deu uma palavra de um pacto de viver ao lado de uma pessoa e por conta disso respeitar e não trair. Só que esses valores não são instituídos e o casamento acabou sendo algo assim considerado como algo assim muito tranquilo que pode ser inclusive desfeito de uma maneira muito fácil. É por isso que eu estou o tempo inteiro falando aqui nas redes sociais que não é questão de ser um grande problema que você passa aí no teu casamento. A grande questão é que o motivo pelo qual você casou, o entendimento sobre casamento é muito pequeno. Não é o problema que é grande, é essa falta de entendimento de casamento. E não é à toa que eu coloquei no primeiro capítulo do livro que a gente escreveu, Guia Secreto de Relacionamentos Extraordinários, qual é o grande significado, o que significa de fato um casamento de verdade e um casamento que foi feito para durar. Então presta atenção, o fato de não haver um entendimento sobre o que de fato é o casamento, o valor necessário para você dar ao casamento, deixa o teu relacionamento mais vulnerável a uma traição. Muito bem, gente, esses são os 4 grandes motivos que eu trouxe para uma possível traição dentro do relacionamento. É óbvio que existem vários outros motivos. A falta de conexão, falta de sexo, a falta de várias coisas que podem estar acontecendo no teu relacionamento. Mas esses são os 4 motivos mais comuns que eu vejo aqui o tempo inteiro as pessoas relatando. Agora presta atenção, se você está passando por alguma dificuldade ou se você identificou, olha, é bem provável que eu esteja com essa dificuldade dentro do meu relacionamento e eu não queria, de forma alguma, passar por uma traição do meu relacionamento. Eu criei o manual definitivo anti-traição. O que é esse manual, Romulo? É um mini curso que eu preparei com os pontos essenciais que você precisa entender para blindar o teu relacionamento. Romulo, tem como não ser traída de forma alguma? A traição é um livre-arbítrio. A pessoa toma uma decisão, mas existe uma maneira de você blindar coisas que você pode fazer hoje no teu relacionamento para minimizar a possibilidade de você ser traído. E como é que eu faço para acessar esse manual definitivo anti-traição, Romulo? Ele é um bônus quando você adquire o livro O Guia Secreto dos Relacionamentos Extraordinários. Romulo, como é que eu faço para acessar esse guia secreto e ter esse bônus, esse manual, que eu tô querendo esse manual? Eu vou deixar um link aqui na descrição. Você acessa, clica e cai para dentro junto com a gente, beleza? Fala aí, o que você achou desse vídeo? Eu falei para você que ia ser o melhor vídeo desse canal, viu? Você não acreditou? Agora presta atenção. Deixa o seu like aqui, me diz aqui nos comentários o que você achou, se inscreve no canal, ativa a sinetinha que toda semana a gente está com um vídeo novo, trazendo um conteúdo para ajudar ainda mais o seu relacionamento, beleza? Um beijo do Careca, até breve!